Hoje, especialmente, nós estamos aqui numa roda de conversa para falar de dois livros que acabamos de lançar pela Portal Edições. Vamos, então, estar falando sobre este livro, né? Que é da turma de 2020, e ele está bem caracterizado, é 2020 mesmo, não está no título, né? E essa é uma turma muito especial, é a turma da transição do presencial para o virtual, e também o livro da professora, que também tem uma história que está relacionado com 2021, que são os cursos que se seguiram nessa modalidade virtual, né? Então, vamos lá. Todo mundo ciente que está sendo gravado e que essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube. Professora, Sim, quer a palavra? pois não. Eu quero dar aquele abraço virtual muito apertado a todos os autores desse livro de 2020. É um livro muito especial, não só por essa transição que o Mário se referiu, nós passarmos para o digital, do presencial para o digital, mas principalmente o ano da pandemia. Então, é uma continuidade numa coleção que eu venho organizando desde a USP, a partir da USP, que teve precedentes, então, livros precedentes, revista reproposta, 2 revistas do início deste século, depois um livro já com alguns de vocês, que aí foi um terceiro livro, estão aqui todos também reproposta, e, a seguir, o 4º livro, que é o já lançado, o Narrar é Longe Viver. Então, é uma coleção que vem vindo, alguns autores são históricos já nessa coleção, desde a USP, a Eti Veríssimo acompanha esse trabalho, e foi ela que, inclusive, me convocou, após a aposentadoria, de voltar a esse labor narrativo. Mas eu dizia que 2020, o ano em que o mundo se afetou, narrativas, apesar de, representa um momento muito importante para todos nós, porque este grupo conseguiu apresentar nesse livro a grande resistência cultural das nossas inteligências humanas perante toda uma dor, todo um sofrimento, inclusive de perdas, como nós tivemos a perda, não em 2020, mas já em 2022, da Elineide Alcântara, a quem é dedicado esse livro, e que está presente em textos que vêm nos acompanhando desde 2020. O primeiro texto desse livro também é importantíssimo, porque ele é o da Rita Amaral, que esteve hospitalizada nesse momento de 2020, uma longa hospitalização, e que veio, então, completamente à tona com a gente para as narrativas. Eu penso que, por mais que a gente possa teorizar a importância da narrativa na humanidade, esse 2020, esse livro, é a prova concreta de como realmente nós podemos superar as nossas limitações, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas doenças, as perdas principalmente, através do nosso texto, né? Do texto que não só traz a memória, mas também que presentifica
a nossa capacidade de resistir. Eu estive fazendo um levantamento e, nesse livro, nós temos muitas autorias. Eu acho que ele tem uma narrativa que vai passando por vários momentos importantes, desde o momento do isolamento, o momento da relação com a criança, com o bebê, para trazer do bebê, da criança, do neto, a força da vida, né? O isolamento, a capacidade de conviver com o isolamento, né? E com todo esse sofrimento que foi se isolar do mundo, a tristeza das ruas desertas, as praças, tudo isso está sendo narrado nesse livro. As virtudes domésticas que nos dão um certo prazer e uma certa janela de respiração, como a culinária, as culinárias, viagens, as viagens também importantes para a gente lembrar como momentos de alta respiração, né? E aí, por aí vai, até chegarmos também aos momentos cruciais do pedir socorro, da saga da ambulância que nos é narrada pela Elineide, a querida e saudosa Elineide, que se foi este ano. Então, há narrativas incríveis com uma modulação de espaços e tempos que vocês foram criando, e eu, na retaguarda, fui acolhendo e editando nesse livro, né? Então, eu quero dar assim toda a minha gratidão, entregar a minha gratidão, porque vocês também me ajudaram nesse momento de 2020, que vem se sucedendo até hoje, né? Porque também estive nessa fase de isolamento total. Eu, como vocês sabem, sou uma pessoa de viagem, de rua, de ida ao outro, e tive que me fechar no plano doméstico, e eu dou um pouco desse depoimento no texto final desse livro, quando eu me alivio conversando com as paredes, né? Então, eu estive fazendo um levantamento, e é importante que se diga que algumas das autoras, dos autores, têm até mais de um texto nesse livro. Então, um livro não só de qualidade, de aprofundamento dessa saga, como também de persistência, de empenho, de entrega, né? Então, temos a Rita. Eu vou seguir, talvez eu faça alguma omissão, aí me perdoem. A Rita, que abre o livro com o seu relato candente, né? O seu relato da hospitalização, da doença, né? Da própria Covid-19. A seguir, nós temos a Cecília. A Cecília comparece com mais outro texto, 2 textos da Cecília. A Sônia é, talvez, uma das mais presentes, porque ela nos dá 6 textos nesse livro. A Marie-Claire, querida Marie-Claire, que eu estou revendo hoje aqui, a Marie-Claire com 2 textos, a Dulce com 2 textos, a Célia com 2 textos, a Rosineide com um texto que tem 4 capítulos, a Cíntia com Y e a Cíntia com I, a Eti com 2 textos, a Franci com 2 textos, a Ângela, a Francine com 4 textos, a Diva, a Aurora com 2 textos, a Ana Elisa, a Selma, a Cristiane, a Sueli, a Ione com 4 textos, o Mário, a Rosana, a Cléo e a Sueli Zola, né? Então, nós temos aqui um cast de mais de 20 autores, né? E com uma presença nos diversos capítulos que realmente nos leva a essa possibilidade de resistir pela narrativa.
apesar de vocês ficaram aí no prumo de uma criatividade que nos compensa por todas as mazelas que nos cercam. E isso continua até hoje, e eu espero estar logo presente com os demais livros que já estão sendo editados dessa mesma coleção, que eu penso que ela pode ser a série Longe Viver, né? Porque é efetivamente uma série já. Muito obrigada a vocês, e eu fico aí agora à disposição do nosso papo, porque vocês sempre têm mais a dizer do que eu. Muito obrigada. Bom, pessoal, especialmente os autores, né? A gente, como a professora está sugerindo, abrindo a palavra, eu queria, talvez, lembrar desse contexto que é essa transição. Havia um grupo presencial acompanhando o curso na USP, na unidade da Maria Antônia, e aí eu lembro que teve um encontro no Espaço Longe Viver, que foi um encontro assim crucial, que foi aquele encontro que estava na fronteira da Covid. Nós estávamos ali reunidos numa sala cheia, não sei quantos estavam nessa sala aqui, dessa turma, e dali a gente só voltou a se encontrar virtualmente, no curso que a gente não sabia se daria certo, porque a professora é defensora do ato presencial, de atuar com os 5 sentidos e toda aquela conversa que a gente já conhece, e, de repente, não havia alternativa, porque a Covid chegou forte e chegou bem na nossa cara, né? Porque a Rita, nessa reunião, eu lembro, ela estava diante da professora. A professora estava sentadinha aqui, a Rita aqui, uma olhando para a outra o tempo todo, e conversando, e trocando, e de repente a gente sai daquela reunião e uma semana depois a Rita está hospitalizada. Então havia um medo muito grande que aquela nossa turma pudesse ser dizimada, né? Porque se a Rita estava com a Covid naquela reunião, ela teria realmente feito um estrago. Mas parece que a Rita se contaminou depois da reunião. Então, nós vivemos um drama ali, né, de, poxa vida, e agora? E se a Rita já estava? E se todo mundo aqui está, de alguma maneira, com vírus? Então, foi um drama, né? E aí depois a gente viu que não, porque a Rita aparentemente se contaminou depois, e aí aconteceu toda essa história que está no livro, que é uma história realmente comovente, muito, muito rica. E aí partimos para o virtual, uma experiência que a gente tinha dúvida se daria certo, embora a professora já não tivesse muitas saídas, por mais que tivesse resistência, o trabalho dela também foi para o virtual. E aí nós começamos uma turma que ampliou, porque o virtual dá essa possibilidade de ter a Rosineide, por exemplo, de Pernambuco, a Rosana da Bahia, a Elineide do Rio de Janeiro e assim por diante. A Ana Maria chegou depois, mas que também é do Rio. Mas, professora, antes de abrir a palavra para a turma toda, e como é que foi para a senhora fazer essa adaptação, já que havia uma certa resistência em relação ao virtual, ao online, etc. e tal? Em relação ao virtual, eu continuo com a mesma posição de que o virtual é uma possibilidade de acesso a espaço e tempo
mas que não substitui o presencial. Então, houve, da minha parte, uma compreensão de que não havia outra saída e, portanto, era preciso enfrentar essa situação. O primeiro problema que eu ia ter, e que você e todo o grupo, né, do portal e enfim, desse espaço maravilhoso, né, as suas filhas, né, eu quero também cumprimentar todos os que estão presentes nessa edição, que assina a página de créditos, porque todos são importantes, né, nessa editoração, né? Então, a partir da direção editorial da querida Beltrina, na preparação dos originais e edição do Mário, a coordenação de produção do Ailton, a revisão da Neisa, projeto gráfico do Ronaldo Manfredo, enfim, todos os que estão aqui presentes nesses créditos são importantíssimos nessa edição. Mas, no correr da oficina, foi muito importante a assistência que eu tive de receber os textos impressos, porque, efetivamente, isso eu não ia poder superar. Quer dizer, ler todos os textos semanalmente no computador ou imprimir em casa seria absolutamente impossível para mim, né? Porque, enfim, eu, apesar de aposentada, eu continuo na ativa total na USP, na pesquisa, na pós-graduação, na orientação de mestres e doutores, enfim, toda a atividade da universidade. Então, foi muito importante esse auxílio que eu tive, essa generosidade de me entregar semanalmente na portaria do meu prédio, aqui na Angélica, os textos para eu ler e poder responder aí sim de forma digital e depois ir para os encontros com munição viva, né? Munição viva, porque se a gente ficasse numa oficina sem textos e sem essa possibilidade de troca, tanto eu escrever como vocês escreverem para mim, né? A oficina seria um bate-papo de Skype, que eu faço, enfim, normalmente com os que estão distantes em Porto Alegre, ou os que estão em Portugal e tal, é o bate-papo, mas não seria uma oficina, um laboratório que pudesse resultar num livro como esse e os seguintes que estão aí em editoração. Então, me adaptei ao computador, mas muito desejosa de um dia voltar ao presencial, porque, por mais que eu seja uma defensora da observação, e eu sou, né, uma pessoa de observação, eu só consigo captar um pouco do corpo que fala nestes quadrinhos de vocês, né? E não, nada, então, substitui o corpo inteiro, né? O corpo inteiro. Apesar disso, eu consigo captar olhares, né? Troca de olhares, gestos, as mãos falam muito, né? O ambiente também fala, né? E tudo isso tem sido uma experiência enriquecedora para quem usava o mundo digital apenas como um suporte de encurtamento do tempo e do espaço para as informações que eu pretendo colher através da era digital, né? Foi uma experiência de enriquecimento. Eu acho que alguma coisa aconteceu, ou o signo acontece, e é preciso a gente estar aberta para que essa acontecência ocorra. Aproveito para lembrar a vocês que a palavra acontecência surge da filha do Guimarães Rosa, quando ela escreveu o seu livro e o pai achava que, enfim, ela tinha que
caprichar mais e tal, mas ela era tão criativa que chegou a formular esse processo vivo em movimento que é a acontecência, né? Então, acontecemos, eu acho que acontecemos no mundo digital também. Perfeito. Quem vai usar a palavra agora? Autoras. Falar? Eu acho legal você falar, Sueli, porque você traz um relato muito interessante, que é uma situação que atinge muita gente, que é aquele processo no qual, especialmente você, havia montado uma loja, essa loja estava no auge, havia investido uma fortuna, e, de repente, vamos entrar em quarentena, vamos fechar tudo. E aí, como faz para a gente continuar, né, Su? Tá, é isso mesmo, Mário, mas eu vou falar rapidinho para todo mundo poder falar. Só um histórico. A Sônia Fuentes tinha me convidado, e você, para participar lá na Maria Antônia. E a loja tomava muito tempo. E atravessar a cidade para ir para Maria Antônia, então, naquele primeiro curso, eu não participei. Com o fechamento da loja, que foi dia 17 de março, aí teve um convite e eu consegui. Eu me sinto privilegiada, abençoada por participar pela primeira vez nesse encontro dessas oficinas. E tive muita dificuldade de aprender a trabalhar a escrever sobre a presentificação. Então, eu só tenho um texto no livro, na página 173, Conversas de Rodapé, com a ajuda da professora, da Cremilda, e com a ajuda do Mário, com algumas coisas que eu lia para Fuentes. Então, eu consegui terminar, escrever, e eu fiquei muito, muito feliz com esse novo aprendizado, com essa experiência, com esse desafio que é escrita eu lembro que com o verbo no presente. E era no presente mesmo, né? Agora, refletindo, era no presente. Então, foi uma experiência forte, foi uma vivência sofrida. Eu tenho 70 anos e sempre trabalhei fora, e, de repente, eu me vi trancada dentro da minha casa. Começou em março, dia 17 de março, e eu falei para a Camila, que trabalhava junto comigo: tchau, Camila, dia 30 de março, até o dia 30, 1º de abril, nós estamos aqui. E não foi o que aconteceu, a loja fechou, teve os carreteiros que me ajudaram a desmontar a loja sozinha. Tinha era uma loja colaborativa, que eles foram lá, pegaram os produtos, as meninas, e foram embora. E eu fiquei com a dor. E quando eu entrei na minha casa, que os carreteiros colocaram, minha casa é pequena, as coisas, eu não andava aqui dentro. Eu lembro que eu não conseguia me mexer com tanta roupa, com tanto armário, com tanta arara, com tanto cabide. Então, eu acho que eu me apaixonei por texto de todas vocês, mas eu me apaixonei pelo meu também, porque foi muito, muito rico. Foi um aprendizado, assim, que eu não tenho palavras para dizer esse aprendizado que aconteceu, que está aqui em 4 páginas. Então, eu só tenho que agradecer aos convites, a Cremilda, ao Mário, a Sônia, a Francine, a todas que me acompanharam, e estou nesse trabalho de oficina. Hoje eu me sinto mais segura a escrever para a Cremilda, não para mim, né? E tenho melhorado, e é um desafio eterno a desconstrução de ter alfabetizada com a cartilha do Caminho Suave, e hoje de escrever de uma outra forma. Eu só tenho que agradecer. Sueli, eu queria que nós salientássemos essa sua experiência canalizada ou concentrada em trazer da memória para o presente, e isso significa usar o verbo no presente, ou presentificar. Porque, exatamente, se a memória fica enterrada, nós temos muita dificuldade de enfrentar o presente, e muito mais ainda o futuro. Então, presentificar a memória é uma das pontes que nós temos para dar
alimento à luta com o presente e para as esperanças do futuro. Obrigada, Cremilda. Muito obrigada a todos e a todos. Eu fico emocionada quando eu falo desse momento, porque eu fico aqui pensando, refletindo, pareceu um monte de coisa, e eu não sei se ainda está processado essa dor de ter fechado a loja. Processado está pela metade, mas ainda me bate uma nostalgia, uma saudade, uma revolta, não sei. É um sentimento saudável. É. Está viva, a presença da loja está viva. Isso. Então, que mais depoimentos? Nós temos aí muitos, né? Posso falar? Sim. Francine, boa tarde. Primeiro, muito contente em vê-los, vê-las. Segundo, eu não sou do tempo da presença, né? Do grupo presencial. Eu comecei no virtual. Agradeço o convite também da Sônia. A Sônia é a que vai lá enveredando, né, o grupo. O convite que a Sônia fez para um encontro virtual para narrativas. E no começo fiquei meio assustada. Falei, eu não sou isso, eu gosto do movimento, da presença, do afeto. Que raios que eu vou fazer num curso de narrativa que a gente vai ficar olhando um para a cara do outro? E, lógico, no primeiro dia eu já senti que o caminho seria outro. Então, agradeço a possibilidade, né? Agradeço a mim primeiro de ter entrado nessa e a possibilidade de ter entrado num grupo tão doador, né? De histórias e de vivências e assim por diante. Com a regência da professora Cremilda, com a coordenação de toda a família aí, Lucena, do portal, eu me vi presente numa situação que dia a dia a gente compartilhava coisas. E como eu disse no começo, acho que foi num dos nossos encontros, a gente sai, nesses encontros, o que eu achei mais importante, é que a gente sai da solidão do autor. O convite que o grupo nos faz, o convite com toda a orientação da Cremilda, que a gente sai dessa solidão e nos entrega. E o livro acaba sendo o resultado disso, né? Hoje, por exemplo, eu estava lendo uma frase da Seixo Noyer, não sei se vocês conhecem, mas que me chamou muito a atenção, que é assim, não existem dias de mera repetição. E esse grupo, e esse período que a gente passou quando escreveu o livro, ele traz, assim, não existem dias de mera emoção, tá? Cada dia é um dia diferente. Então, eu achei que é uma experiência muito, muito gostosa, foi uma experiência muito gostosa, presentificando, futurificando, viu, Sueli? Mas que acontece com o grupo. Na verdade, a riqueza está com o grupo. Então, obrigada. E eu queria também avisar que eu já obtive os livros e alguns eu já ofereci para algumas pessoas. Então, o que a gente tem discutido muito nos encontros é como que é essa entrega, né? Ela foi feita num período tão difícil e que eu mesma já me emocionei com as próprias escritas, mas que quando eu entrego para as pessoas, algumas já leram algumas coisas, outras respondem assim de uma maneira respeitosa. Então, eu acho que isso que é importante dessa coletânea. E só para fechar, viu, professora, eu estava comentando ontem num grupo de um dos meus irmãos, e, de repente, a Joana, ela foi sua... Eu não estou conseguindo lembrar o nome dela agora, o sobrenome. Ela foi sua aluna. E ela não conseguiu que estivesse na banca de mestrado, eu não sei direito como que é a história dela, mas ela falou assim, quando ela viu no livro, assim, Cremilda Medina, ela falou, cola na Cremilda, não sai de perto da Cremilda, hein? Porque eu não consegui essa oportunidade até o final. Então, só para agradecer a todos vocês, as oportunidades, e que eu estou emocionada com isso. Não é pelo livro, mas, assim, tudo que ele nos oferece e mais importante, que eu acho que pode despertar nas pessoas que tenham a possibilidade de ler. Obrigada, viu, gente?
Francine, também eu quero agradecer muito a você, principalmente por essa palavra-chave que você nos deu. Do grupo doador, né, se sai da solidão do autor. Uhum. Isso acho que cala fundo, né, na minha trajetória, porque justamente este livro representa um agrupamento maravilhoso de número 60. 60 coletâneas eu chego com esse livro. Parabéns. E se eu for contar as pessoas que constam dessas coletâneas, né, realmente eu não sei nem se caberiam num condomínio, que é esse condomínio da doação, da entrega, da voz coletiva, que enriquece a voz individual do autor. Muito obrigada pela sua deixa e aproveito, então, para marcar com a sua deixa essa minha euforia com este livro que acaba de ser lançado. Obrigada. Temos uma fila agora, hein? Está animado. Ione, depois Sônia, depois Francis, Célia e Aurora. Está nessa ordem. Ione, é com você. Muito obrigada. Primeiro, boa noite, né? Acho que não sei se boa noite, boa tarde a todos, que é uma delícia rever todo mundo e relembrar um pouquinho do que foi esses encontros no momento da pandemia. Professora, eu tenho duas coisas muito marcantes para agradecer. O primeiro é o desenvolvimento da escrita, o aprendizado dessa presentificação que a Sueli falou tão bem. Mas, mais do que isso, para mim significou uma coisa muito importante. Para mim, a pandemia foi o momento que eu mais tive medo na minha vida. E era um medo muito inexplicável, porque tinha o medo da finitude, porque a morte estava rondando, e tinha outros medos que a gente nem conseguia definir. O encontro era o momento em que nós tínhamos a oportunidade de encontrar outras pessoas, estávamos refugiados, né, todos meio que escondidos, e aquilo significava assim, olhar para o mundo, ter contato com outras pessoas, observar que essas outras pessoas também estavam vivendo esse medo, que era um medo, no começo, o primeiro texto que eu escrevi era um medo paralisante, né? Porque não havia resposta para nada, não se sabia o que ia acontecer. Então, a escrita nesse momento foi muito terapêutica, extremamente terapêutica. Além de terapêutica, o próprio encontro com os colegas era terapêutico. Era uma janela que se abria dentro de um esconderijo. Então, além do desenvolvimento da própria escrita, porque isso faz com que você, naquele momento, desafogue, né? E aí escreve, e foi muito bom, mas também teve esse outro lado, para mim, um lado de terapia emocional. O medo vai diminuindo, o medo vai encontrando o seu lugar, não só pela presença dos colegas, apoio, mas também pela orientação da professora. Então, eu acho, professora, que foi marcante. É algo que no mundo, né, nunca existiu, nunca aconteceu. E esse grupo foi fundamental para eu ultrapassar isso com um pouco mais de sanidade mental. Porque esse isolamento, ele criou uma questão muito séria, né, de equilíbrio emocional, no caso de desequilíbrio, né? Então, todos vocês foram muito importantes para mim e a escrita, nossa, a escrita foi fantástica. Esse é meu depoimento e meu agradecimento. Eu quis falar logo no começo, porque pode ser que eu não consiga ficar até o final, que eu estou fora de São Paulo e a internet está muito ruim. Parabéns a todos que participaram disso. Ao Mário, que eu reputo, nossa, agradeço demais ao Mário e a equipe dele. E a professora. É isso. Um abraço a todos. Ótimo, Ione. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quanto à escrita, há os que
oferecem a oficina de escrita para que o indivíduo desenvolva a sua própria escrita. Há os que oferecem sob o rótulo de escrita criativa, para avançar na criatividade da escrita, ou escrita literária. No meu caso, eu acho que você me dá um apoio total, porque a proposta é que a escrita nos sirva como solda coletiva. Nem terapia, nem literatura, né? Nem desenvolvimento ou alfabetização da minha escrita, mas o encontro com o imaginário coletivo, o encontro pelo encontro, ou seja, a solda, né, coletiva que a escrita humana nos oferece desde as cavernas, lá na pré-história. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Vamos lá, Sônia. Sou eu, Mário. Sim. Oi, boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Também entro no compasso do agradecimento, no sentido de que a escrita, para mim, foi muito significativa e num momento tão fragilizado e vulnerável pelo qual eu estava passando, todos nós, me deu muito sentido e propósito. Era, assim, um foco que eu podia, por mais problemas que tivessem no entorno, eu ficava com um propósito de pensar numa história, de reviver um momento, de escrever uma narrativa, e isso foi dando sentido, e eu sou muito elétrica, tudo é muito intenso, que eu não parava de escrever. Tanto é que tem 6 textos, mas a Cremilda não sabe. Quando o Simval propôs com o Mário de fazer o livro do prédio, eu e a Ione acho que escrevemos mais de 20 textos, né, Ione? Sim, mas a Marie Claire assim, acho que também escreveu bastante. E de... Sim, foi uma onda muito grande que deu mais sentido. Eu dormi pensando no que escrever naquele prédio e com as dicas da Cremilda, que foram fortalecendo a escrita e me permitindo me soltar. Então, uma coisa sem a outra não iria acontecer. Então, eu agradeço muito e até hoje, né? Acho que foi a aula passada que você estava falando, num dos seus textos, que quando a noite chega, você tem a possibilidade de se permitir sonhar com uma narrativa ou reviver um assunto. Eu já tenho feito isso faz tempo, desde que eu te conheci. É uma coisa que acontece e dá muito prazer. Me tranquiliza, eu durmo bem e vou criando durante a noite, já penso, já escrevo e tem sido muito bom. Muito obrigada. Então, Sônia, eu vou aproveitar também seu gancho, quando você fala de dar sentido, né? Efetivamente, a opção de narrativas da contemporaneidade, que não é narrativa ficcional, é narrativa da contemporaneidade, tem um vínculo, então, com a realidade. Nós não somos, então, retratistas, objetivistas dessa realidade, né? A nossa possibilidade, como produtores de uma narrativa, é dar sentido à realidade. Isso que a gente chama de produção simbólica, né? Nós produzimos sentidos. Então, isso muda inteiramente, né? Aquela preocupação do relato objetivista, né? Do relato que vai
trazer a verdade total dos fatos, das circunstâncias, dos acontecimentos. Isso aí é uma concepção bastante positivista, e no mundo contemporâneo nós chegamos à compreensão de que nós atribuímos sentidos. Então, eu acho que você me dá essa chance de sublinhar a atividade de toda a oficina em narrativas da contemporaneidade, que é de produtores simbólicos de todos esses textos que estão aí. Isso, muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Franci Patrício. Boa noite a todos. Realmente, participar dessa oficina foi uma das coisas que melhor me aconteceu na pandemia. Eu não conhecia a professora de nome, e a Célia, minha amiga, foi que me convidou para participar. E eu realmente acho que foi uma reuniões incríveis, aulas maravilhosas, conhecer os colegas. Depois, o livro também, quando saiu, eu vejo lindo livro, editorado muito bem, e cada depoimento a gente vê que alguns que eu já li, porque não deu ainda tempo, mas é com tanta emoção esse livro, cada capítulo foi escrito com o coração, com tanta emoção daquele momento difíceis que todos nós estávamos passando, né, durante a pandemia. Então foi assim uma experiência incrível para mim. Consegui, inclusive, ter 2 textos escolhidos, foi uma honra para mim, e realmente me deu muita satisfação e muita alegria, e eu sou muito grata de ter participado dessa oficina. Muito obrigada, professora. Eu conhecer também o Mário e o apoio que ele deu para todos nós, foi muito bom. Enfim, conhecer esse grupo todo que a gente conhece só de online, mas que parece que a gente já é amigo há muito tempo. Foi muito bom, obrigada. Eu que agradeço, Franci. Outra palavra-chave da nossa experiência, né? Só é possível a gente nos soldarmos em grupo, né? E em coletivo, sintonizarmos com todos os que nos rodeiam, né? Se nós temos a sensibilidade despoluída, né? Isso que você chama de emoção, né? E que eu resolvo tornar ativa uma frase que é estar afeto a. O afeto só nos é dado pela sensibilidade de nos abrirmos para o outro, né? E o fato de a gente se sintonizar emocionalmente, sensivelmente com o outro, é esse estado de ação, não estático, mas de ação, de estar afeto a. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Pode falar, Célia Murato. Boa noite a todos. Em especial, boa noite para a Cremilda. Prontinho. Boa noite para o Mário. Foi o Mário que me trouxe para a Rua Maria Antônia, onde eu fiz o primeiro curso. E você, Mário, é uma delícia a gente estar vendo você bem, recém-sarado aí de uma aventura hospitalar, não é? Está ótimo aí. A gente nem acredita vendo você tão bem. Que coisa boa. Seja bem-vindo com toda aí a sua saúde agora. Então, Cremilda,
Para mim, foi uma coisa excepcionalmente boa ter encontrado suas aulas e ter encontrado todos esses colegas maravilhosos que estão aqui, que depois da Maria Antônia, nós estivemos juntos mais 2 vezes online, não é? A pandemia, para mim, foi também um momento de descobertas, e o curso me ajudou muito. Eu descobri, Cremilda e colegas, que eu fiz uma coisa que outras vezes eu fazia também na minha vida, mas era quase como rotina, sem descobrir a beleza que podia ser. Eu descobri o gosto, a beleza mesmo de escrever. E você que me ensinou isso, Cremilda. E os colegas também, não é? Sempre interagindo nas aulas, conversando, seja presentificação, seja dar a palavra a um violão, ou a sua arca, não é, Cremilda? Que maravilhosa! Ou as paredes do seu apartamento. É muito aprendizado, não é? Que realmente foi muito bom para mim. Momento difícil, momentos, no plural, difíceis. Por quê? Não era só a pandemia física, não é? E as mortes ali atrás. Eu vejo quantos textos falando na vacina. Temos esperança, a vacina, quando que ela vai aparecer? Gente, ela apareceu, todos nós tomamos, e acho que todos nós estamos vivos aqui porque tomamos a vacina. Quantos de nós não tiveram Covid? Eu também tive Covid, não é? Assustando aí a família por causa da minha idade, etc. e tal. Mas eu estava vacinada. A vacina que era a esperança, em tão pouco tempo virou uma realidade aqui para todos nós. Então, a gente era esse momento da pandemia, e não vou entrar em detalhes, mas um momento muito triste, muito difícil para o Brasil também. Nós estávamos e estamos ainda, numa pandemia política. Paro por aqui, mas é alguma coisa que também mexia muito com a gente, porque muita coisa dependia disso, não é? A saúde, as vacinas, e a educação, e as crianças fora da escola, não é? Tudo isso eram preocupações que geravam em torno de nós, e, para mim, despertou uma vontade imensa. Vou escrever. Eu tenho escrito muito, tenho escrito bastante, gosto muito de escrever. Achei o livro lindíssimo, concordo com a emoção que muitos de vocês tiveram, acredito que todos tiveram ao receber o livro, e receber o da Cremilda também, que é uma delícia, porque a gente vai lembrando de todas as aulas ali dentro. Aulas não é, Cremilda? Oficinas. A Francita mostrando, isso mesmo. Ótimo. Então, o que aconteceu comigo nesses momentos de oficinas com todos vocês foi cada vez mais um vínculo com a realidade, um vínculo comigo mesma e uma possibilidade que eu estou muito empenhada, porque eu gosto muito de escrever. Obrigado, Mário, obrigada, Cremilda, obrigada, colegas, foi muito bom ter estado com vocês. Célia, você nos oferece mais um eixo fundamental da nossa experiência, né? Que é a descoberta, né? A liberdade intuitiva para quebrar rotinas. Porque se a gente não oferece essa liberdade a nós próprios, né, nós temos comandos racionais adestrados. Rotinas que são completamente adestradas e que se refletem na nossa produção de sentidos, na nossa escrita. Então, abrir a intuição para a descoberta e a quebra da rotina é uma glória, viu, Célia, que eu recebo de você.
Obrigada, Cremilda. Aurora Yasuda. Abre o Sou microfone, Aurora. Legal. Boa noite a todos. Que bom estar aqui de volta com vocês todos. Eu quero dizer que eu comecei algum contato com as oficinas da Cremilda lá no portal do envelhecimento, meio sem entender direito como é que era, se eu dava para coisa ou não, né? Tinha, assim, essa expectativa. Aí fui fazer as oficinas na Maria Antônia, muito timidamente eu consegui produzir alguns textos, que eu fiquei muito satisfeita, né? Eu acho que o mais importante é você ficar satisfeita. Nossa, olha o que escrevi, né? Mas eu queria falar o que aconteceu de diferente nessas oficinas, principalmente nessa oficina de 2020, que a gente ficou totalmente isolado, cada um no seu quadradinho, na sua casa, sem contato, tudo virtual. Achava assim, meu Deus, como que isso vai funcionar? Mas hoje, pensando bem, na verdade, até o isolamento e a solidão, e eu acho que os estímulos, de uma forma, da forma que a professora Cremilda fornecia para a gente, ofereceu uma base assim para produção de textos meus que eu reputo assim uma desdemonização disso que a Cremilda falou de comandos adestrados, né? Na verdade, assim, eu, pela minha formação, pela minha família e pelo meu trabalho durante muitos anos, eu fui muito adestrada, né? E, realmente, eu acho que nesses textos do 2020, eu peguei primeiro o mote da Praça da Mentira, né? De Boiçucanga. Então, a Praça da Mentira permite tudo, né? Mentira. Então, aí eu fui na mentira, mas era na realidade o que era a Covid, a situação da Covid, e eu acho que ficou muito bom, e eu fiquei também bastante satisfeita. E o outro texto, eu reforço muito esse recurso que a Cremilda sempre colocou, mas às vezes eu falava, mas para que isso? Né? Mas foi assim uma forma de eu desenvolver ou de exercitar essa parte do afeto, que é muito, do afeto e da emoção, que é muito difícil para mim. Assim como a Sueli teve o fechamento da loja, eu tive a minha demissão, o meu desligamento assim, total do trabalho, onde me dediquei mais de 30 anos à mesma empresa, né? Um desligamento que veio por um e-mail. Ó, passa aqui a semana que vem para você devolver suas coisas, porque, né, estamos terminando o seu contrato. E aí, como é que foi o texto? O texto foi dar voz para o meu crachá. Então, o crachá falou todas as minhas emoções, né? Todos aqueles sentimentos que eu, particularmente, eu falei, ai, estou me sentindo assim, assim, não conseguiria e não sairia um texto razoável, né? Então, Cremilda, eu acho assim que, além de tudo, a sua oficina foi uma forma, assim, sempre foi, inclusive os outros textos também, mas esse em particular, né? De um lado, o isolamento, eu comigo mesma, ao mesmo tempo com o apoio de todo o grupo, mesmo que seja nas janelinhas, o seu apoio, né? Muito apoio do Mário aí, né? Tendo paciência com as velhinhas aqui, com as dificuldades tecnológicas, eu acho que foi assim um marco para mim, entendeu? Porque nas outras oficinas dos outros anos até produzi outros textos, mas esse foi assim, saiu de algum lugar que eu não conseguiria tirar esses textos de uma outra forma, entendeu? Então, acho que eu tenho tudo a agradecer à professora, ao grupo, ao Mário, a todos aí, e eu
eu realmente reputo assim que eu tive uma fase de primeiro essa coisa de, em vez de eu ficar aqui, ó céus, ó vida, não, eu botei o crachá falando, entendeu? E eu botei todas as minhas emoções ali no crachá, né? E resolvi o problema, né? Óbvio que tem uma parte que uma terapia pode estar ajudando ou não, os remedinhos da Ione de florais me ajudaram muito, tal, não sei o quê, mas eu sinto que isso foi uma forma de eu desabrochar, né? Porque senão isso ia ficar encruado aqui dentro de mim, e realmente emprestar a voz para uma outra coisa é fantástico, né? E eu acho que foi muito bom. Muito obrigada. Mais uma vez, agradecer a vocês, porque algumas coisas que são meio misteriosas, né? E que ocorrem ao longo da nossa trajetória, adquirem voz coletiva, como estão adquirindo neste momento, né? Não se pode chamar de um recurso literário, da minha parte, porque eu, como você, né, encontro na descentralização do narrador uma grande janela, né, para superar os nossos muros que nos engradam, né? Então, a descentralização não é um simples recurso literário, mas é uma expansão do autor para a superação desses muros. E você apresentou isso de maneira muito clara no seu testemunho. Muito obrigada. Obrigada, Crimuda. A Marie Claire, a sua vez, né? Porque caiu a mãozinha, mas eu vi que você estava antes da Cléo, depois é a Cléo. Fala, Marie Claire. Abre o microfone, Marie Claire. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar novamente com todo mundo aqui e ver cada um nas janelinhas, isso é muito satisfatório. Quando começaram a falar cada um, eu de repente me lembrei do meu primeiro encontro com a Crimilda no portal, a primeira vez que estivemos juntas, e também da primeira tarefa em comunidade lá, que era relatar um jogo de futebol. Nunca vou esquecer. Lembra, Crimilda, o anúncio de jornal sobre o qual nós tínhamos que falar? A foto, né? A foto. A primeira página do Jornal da Tarde, da derrota do Brasil. Exatamente, exatamente. E esta veio a minha recordação, é muito forte sobre isso, porque foi então que tudo aconteceu, que tudo passou a acontecer, porque foi então que a Crimilda me abriu um pouco a cabeça para me mostrar que escrever não é só apenas escrever, mas como escrever? Escrever um pouco melhor, colocar mais sentimentos, tirar um pouco de emoções, aumentar ali e cá, enfim. Foi ela que me introduziu melhor na arte da pluma, como se diz. E eu vou ser eternamente grata por isso, porque me abriu realmente um caminho que eu sabia que faltava um pouco a trilhar. Agora, no período da pandemia, eu acho que foi uma fase bastante difícil, mas todos nós vencemos essa fase, porque todos nós produzimos nessa fase. E eu também. Esses momentos de isolamento me fizeram refletir mais e me fizeram criar um pouco mais, sempre pensando nos ensinamentos da Crimilda, principalmente na presentificação, que foi meu calcanhar de Aquiles. E eu preciso agradecer muito, porque esse calcanhar de Aquiles sarou.
não tem mais. Só que a presentificação ficou tão presente que eu não consigo fazer o passado e futuro. Então, é outro trabalho a começar, é outra maneira a ter que trabalhar, retrabalhar tudo aquilo que eu já tinha, mas que eu desisti e passei para o presente. Continuo, né? Muito bom. Eu acho que esses encontros que tivemos formaram laços muito estreitos com cada um de vocês, especialmente com a Cremilda, e ao Mário também, que eu não conhecia. Eu acho que eu preciso agradecer a todos, principalmente, claro, a Cremilda e ao Mário, por terem me auxiliado a ver melhor, por terem me mostrado um pouco mais daquilo que eu precisava entender e conhecer. Essa pandemia também auxiliou todos a criarem melhor e o livro saiu maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. É isso que eu quero dizer. Marie-Claire, foi um prazer vê-la hoje, já estava com muita saudade. Você levanta a possibilidade ou a dificuldade do como escrever, né? E eu quero confessar para vocês que eu tenho a mesma dificuldade semanalmente em como escrever o texto que eu mando para vocês. Tudo que eu produzi nessas oficinas, em textos, foi a partir da motivação de vocês. E eu tinha sempre a véspera de ir para a escrita a mesma dificuldade. Como eu vou escrever? E sempre abrindo a intuição, porque a minha cabeça está cheia de regulamentos, seja os regulamentos da profissão que eu mais exerci, de jornalista, sejam os regulamentos de docente, sejam os regulamentos de acadêmica. Minha linguagem de como escrever, ela não está liberta, ela tem que ser conquistada, e vocês me ajudaram a abrir, né, o como escrever da minha intuição e não da minha racionalidade gramaticalizada. E isso eu agradeço a vocês. Obrigada. Eu só queria dizer ainda que, Mário, eu estou tão feliz de vê-lo bem, incrivelmente bem, muito Todos feliz. nós. Obrigado. Ele ficou mais bonito, né? Ele ficou mais bonito. Ficou, realmente. Realmente. Agora está enxuto. Gente, está sendo gravado. Cléo Brito. Cléo Brito. Bom, gente, eu não sei muito falar e muito menos escrever, mas estou começando através do estímulo aí desse grupo todo, né? Então, o que eu quero dizer é que foi uma arrancada para mim, uma novidade, porque a narrativa, aprender a narrar, extrai muita coisa de dentro da gente, que está adormecido e que a gente não percebe que é capaz de extrair e colocar no papel. Eu sei que eu tenho muito ainda que expor, talvez, a minha, sei lá, dar mais vida, como diz a Cremilda, nos meus textos, que eu não consegui ainda dar essa vida, né? Mas, aos poucos, eu estou conseguindo, e graças a esse contato, ao contato com este grupo, com a autoridade da Cremilda, que quem me indicou falou assim, olha, a mulher é fera, hein? Aproveita bem que a mulher é fera. E eu constatei que ela é fera mesmo, né? Mas eu tenho muito a agradecer, porque foi uma evolução, está sendo ainda, né, uma evolução muito boa na minha escrita, e eu descobri o quão saboroso e gratificante é escrever. E ver o meu texto, embora eu ache o texto assim
simples comparado com as outras colegas, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido desenvolver esse texto que eu senti e vivi durante a pandemia com as pessoas menos favorecidas e a busca pela vacina e tudo mais, né? Então, eu só consegui isso graças a este curso. Obrigada, Cremilda. E obrigada ao Mário, que também sempre por detrás dos bastidores nos estimulava sempre. É isso. Cléo, você acrescenta mais uma palavra-chave aqui. Narrar é extrair, né? Narrar é extrair. Mas este livro não tem uma arquitetura de piramidal, né? De que um é mais simples do que outro, um é mais complexo do que outro. Não, são todas extrações e extrações de um grande tesouro que estava, né, aí para nós apresentarmos, né, escrevermos. Então, continue extraindo, que é o que nós fazemos todos. Com certeza, viu? Isso acho que nunca mais vai sair de mim, graças a Deus. Dulce Perdigão, você levantou a mão, baixou a mão, levantou a mão. Fala alguma coisinha, Dulce. Abre o microfone. Microfone, Dulce. Dulce, seu microfone está fechado. Não consegue abrir? Ah, que pena. Que pena. Então, das autoras Fechado todas... o microfone dela. Ela não consegue abrir. Ah, abriu. Acho que Aí. eu consegui. Pronto. Não? Sim, vai em frente. Dá para ouvir, não? Claro. Deu? Sim. Tá, poxa, ele sumiu o ícone do microfone. Bom, mas de qualquer forma, é muito rápido, muito simples, é mais um agradecimento. Realmente eu não fiz parte, infelizmente, mesmo a Aurora e a Ione Diva, minhas amigas que me convidaram para conhecer a Cremilda, participaram das oficinas presenciais, infelizmente eu não pude. É uma questão de distância, eu sou mais ou menos perto, mas não tão perto, moro em São Caetano, então, para mim, a Maria Antônia ficava complicada naquela época, perdi a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, e achei, pelo menos nesse sentido, me favoreceu muito a pandemia, porque pude participar de muito mais coisas que essa vivência online aqui acabou deixando a gente mais próximas na telinha, né? Embora não conhecendo pessoalmente, mas fico muito contente de ter participado desse grupo, agradeço demais Cremilda, Mário e todo mundo que colaborou com todos os textos, né? Todos os pitacos que deram em todos os textos, e agradeço também pelo resultado. Vi os meus 2 textos agora, e a gente meio que se distanciou nesse período da pandemia, então, relendo algumas coisas, a gente acaba tendo a lembrança do que foi aquele período, né? Então, num dos textos, eu relatava exatamente essa nossa experiência que eu tinha com a família de a gente se comunicar só por celular com 6 netos, um longe, todo mundo longe, e a gente agora está meio que recuperando, né, todo o contato pessoal, mas aquilo fica como registro, né? Uma época que a gente vai, de certa forma, ter que lembrar com muito aprendizado. Então, agradeço até por essa lembrança. No outro texto, eu tenho ainda... eu recebi a surpresa da presentificação, porque o meu texto, acho que era tão no passado, que ele foi todo presentificado na revisão, não fui eu que fiz. Então, eu ainda estou me acostumando com ele, no novo formato. Eu acho que eu teria que continuar, Cremilda, para mais muitas oficinas e tentar eu mesma escrever dessa maneira. Mas é um aprendizado enorme.
e realmente foi muito bom, e fiz questão de... Hoje eu fiz festas juninas com todos os netos, voltando das quadrilhas, que eu assisti todas, mas fiz questão de estar aqui nesse horário para poder rever vocês, e realmente agradecer a cada um a oportunidade e a experiência, e espero que realmente isso permaneça, a gente continue em contato. Agradeço muito mesmo, Cremilda, valoroso o seu trabalho, Mário perfeito em tudo que ele faz nos bastidores, que faz isso acontecer, e agradeço a cada um, a todos que conheci, as novas amizades que a gente fez. Um beijo para todo mundo. Então, Dulce, não fui eu que presenteei o seu texto. Não é um ato institucional número 5 ou outro, né? Essa história da presentificação. Nós começamos hoje por ela e continuamos com essa tecla, né? Da presentificação. Não é absolutamente necessário e absolutista, né, que se presentifica a narrativa, mas você mesmo dá um argumento para que essa presentificação resista ao tempo, porque no livro, e daí o valor do livro, no registro que aí está, no futuro, daqui a 10 anos, essa presentificação será relida, né? E terá sentido pela releitura que se fará de um texto do que acontecia em 2020, né? Então, a presentificação é um recurso, realmente, de persistência do tempo, de ressuscitar o momento que já passou. Você fique à vontade de usar ou não usar, isso é uma questão de autor e de decisão de autor, mas é importante pelo que você disse, né? Pela releitura no futuro desse momento de 2020, de textos que vão trazer para 2030, nesse livro que ficará, porque o livro fica, né? Vão trazer uma releitura de uma experiência humana de 2020. Muito obrigada, agradeço demais. Maria Elisa, segura só um pouquinho, fica com a mãozinha aí, mas eu já te passo a palavra, porque, olha só, a Maria Ângela Balbão acaba de chegar. A Maria Elisa, ela não fez parte desse livro como autora, mas ela está nas edições seguintes, que tem mais a ver com esse livro, que a gente vai dar uma palavrinha sobre ele. Mas, de qualquer maneira, a Maria Ângela Balbão acaba de chegar, é uma das autoras e não participou até o momento, porém, a conversa é em torno dos textos, em torno de tudo que você já sabe. Quer dar uma palavrinha sobre seu texto antes que a gente passe para um outro livro? Mário. Oi, pessoal, boa noite. Cremilda. Boa noite. Queridos, puxa vida, que bom. Um pouco atrasada, né? Mas estou aqui com vocês. Meu texto foi escrito num momento de, assim, muita tristeza, né? Vocês viram que reflete lá tudo que a gente passou. E eu tentei contar um pouquinho, porque eu queria mostrar, principalmente, o fato dele ter ido para uma LPI, que foi uma decisão muito difícil para mim, como esposa, né? Tomar e me afastar dele, né? Então, foi uma coisa que eu queria partilhar com vocês e ver que as coisas não são... A gente tem que vencer esse preconceito, né? As coisas não são tão ruins como a gente pensa que são. E internacional... Como é que é? Enfim, colocar numa EPI não significa abandono, né? Isso que muitas vezes a gente abandona em casa, né? Então, eu queria dizer que foi um texto feito com coração.
Li o livro todo, está maravilhoso, né? Como tudo que a gente fez e que vocês fizeram, tudo que a Cremilda nos ensinou, nossa gratidão eterna, minha a ela, minha querida mestra, né? Desde os anos 70. E estou aqui com vocês para ouvir. Talvez eu não consiga ficar até o final, mas eu vou depois ver, já vi que está sendo gravada, e vou participar, vou ouvir até o fim, viu? Muito obrigada por terem me acolhido, pelo apoio que me deram e pela tolerância comigo, né? Porque eu faltava, falhava, não entregava texto, né, Cremilda? Mas a vida segue. Eu continuo produzindo algumas coisinhas, um dia a gente compartilha isso com vocês. Obrigada, Mário. Você é o nosso líder, o nosso apoio, a nossa força, viu? Menino, estou feliz de ver tão bem, viu? Beijo para todos. Beijo para você, Ângela. Ângela, você nos levou para o centro da narrativa da contemporaneidade, que é a experiência humana. A gente poderia, nessas oficinas, se estivesse trabalhando com escrita literária, imaginar. E é uma riqueza imensa a imaginação, a ficção, né? Mas nós optamos por remeter para a experiência, né? E, na medida em que você estava vivendo uma experiência dolorosa, né? Total, te mobilizando, mais a escrita passa a ser necessária, né? Para a superação dos limites da experiência. Obrigada pela sua contribuição. Anelisa, eu estou cometendo uma injustiça. Você está aí. Oi. Coisa. Oi. Tudo bem. Eu estou contente de ver pessoas que eu não via há muito tempo e de encontrar outras que eu vejo nas janelas clássicas, nas janelas expressivas, né, no grupo do Trabalho 60+, e estava olhando aqui, ouvindo. Eu tive que ir numa missa de 7º dia, então eu não consegui pegar do início, mas depois eu vou assistir para ouvir todos, né? Eu fico muito feliz de ter participado desse livro, muito contente com o resultado. Nossa, como a gente vai vendo o quanto que, desde 2019, lá na Maria Antônia, na Feira da Longevidade, em outubro de 19, depois agora pelo Zoom. Eu estou aprendendo muito com a Cremilda e feliz de estar com vocês, de ter convivido e continuar convivendo com vocês. Agora tenho bastante coisa aqui para ler, porque o livro está muito gostoso. Agradecer ao Mário, obrigada, viu, por ter feito esse trabalho lindo e ver que você está tão bem aí. E estou contente que Maria Elisa está com a gente aqui. E Cremilda, eu só tenho a agradecer. Eu pouco escrevo, mas eu fico tão feliz de ouvir você, de estar com esse grupo, de estar nas aulas. Uma hora eu consigo escrever mais, quem sabe? Parece criança que fica ouvindo, até conseguir falar, né? Sabe, quando a criança vai, primeiro absorve. Mas eu estou um pouco velhinha para não produzir. Mas estou muito feliz de ver a Maria Ângela e de ver pessoas que eu não via faz tempo, a Aurora, a Cléo eu tenho visto, mas a Dulce, as duas Dulces, e é isso aí. Muito obrigada, professora, muito obrigada, Mário, e a todas. Ana Elisa, você não se preocupe em escrever mais. Escreva. Escreva, nem que seja uma frase. Você
provavelmente tem toda uma tendência à síntese, né? E à densidade sintética, então não fique preocupada em extensão, mas nessa experiência que tem sido aqui tão sublinhada de dar sentido àquilo que você escolher para a sua escrita. Obrigada, muito obrigada. Aprendo sempre de se afetar e colocar o sentimento, contar o lúdico, né? Que para mim é bem difícil o lúdico, assim, e você nos mostrou exemplarmente como contar de maneira lúdica coisas que às vezes não são. Então, já foi um passo posterior, né? Porque fomos descobrindo a sobrevivência através do lúdico já em 2021, né? Pois é, o lúdico é exatamente a fase seguinte. É quando a Cremilda, então, vira a chave, ela vai explicar melhor, eu não gosto de explicar, vai ter que falar um pouco mais sobre isso, porque realmente muda a relação da Cremilda com o grupo. E aqui está o livro, que é um testemunho, que é uma prova dessa virada de chave. E esse livro, ela dedica ao dedicado grupo, é redundante, mas é bonito, e dedica especialmente ao Mário Lucena, não sei por quê. E o fato é que, para vocês que são da velha guarda, a Cremilda, quando entra 2021, resolve dar esse mergulho no lúdico e, por alguma razão, ela sente uma necessidade de escrever junto. E aí dinamiza completamente o processo, né? Passa a ser o texto da Cremilda, de alguma forma, antecede os textos que vão vir, né? E aí vira uma bola de neve, porque aí as pessoas começam a produzir muito mais. Eu percebi um pouco isso. E passou a ser mais gostoso a gente entrar na intimidade da mestre de uma maneira um tanto quanto profunda, pois ela se abriu conosco de uma maneira realmente muito interessante. Não sei por quê. Talvez ela saiba nos dizer alguma coisa. Olha, esse é um mistério, né? É o mistério da sintonia, né? O grupo me motivou essa escalada, né? Sair da dura realidade para o prazer, né? Das lembranças do lúdico. Há um antecedente que eu relato sempre, né? Porque, num determinado momento, com os alunos de jornalismo lá da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que fazíamos a coleção de São Paulo de Perfil, uma coleção de livros-reportagens, são 28 livros, 27 publicados e um inédito. Essa coleção, então, que tratava de São Paulo, os alunos escolhiam o tema, e um determinado tema que escolheram foi o tema de como o paulistano se diverte, quais são as diversões, o entretenimento em São Paulo. E havia uma grade mental no grupo da manhã e no grupo da noite. Eu tinha 2 grupos, o matutino e o noturno. Essa grade mental, essa que nós estávamos falando aqui, era que o lugar de diversão era o shopping center. E o shopping center lido, interpretado como, desculpem a palavra, a latrina do capitalismo. Então, essa era a grade mental. Aí começamos a discutir se não é possível, vai fazer um livro só sobre shopping center? Será que só existe essa experiência de lazer
em São Paulo. Aí, eu, muito desesperada, porque isso realmente estava batendo na minha cabeça, não era possível, chamei um grupo de psicólogos para fazer uma psicoterapia de grupo com os meus alunos. Resultado, a psicoterapia chegou a um ponto culminante. O lazer é o ato emancipatório do ser humano. O ser humano se liberta pelo lazer. Daí saiu, então, um livro sobre o lazer em São Paulo, cujo título, vejam bem, é Farra, Alforria. Ou seja, nós adquirimos a nossa alforria pela farra. Claro que o shopping center está lá dentro, mas tem muito mais lá dentro. Tem um menino num apartamento com... o autor até hoje é um grande professor da USP. O autor fez, então, a narrativa de um menino num quarto de apartamento com o seu aquário. E o seu lazer ali é com os peixinhos do aquário. O livro vai por enormes experiências incríveis, né? Que vão muito além do shopping center, e termina, a parte mais contundente desse livro é o hospício e a arte dentro do hospital psiquiátrico como uma alforria, né? É o texto mais longo, inclusive, do livro, e o mais contundente, porque, efetivamente, a gente não se dá conta da outra verdade, como diz João Fraiser Pereira, um dos psicanalistas colaboradores do Projeto Plural, do outro projeto que, enfim, a gente trabalha. De maneira que, quando eu fui para a proposta do histórias lúdicas, de memórias lúdicas, eu tinha talvez essa raiz lá atrás, nos anos 90, né? Do século passado, do farra à alforria. Mas o que principalmente me estimulou foram vocês, e o segundo passo do ano seguinte, de continuarmos na pandemia, 2021, e estarmos naquele beco sem saída e acrescentando nova onda, e o recrudescimento da Covid-19, lá pelo final do ano veio ainda o Ômicron, enfim, era preciso, efetivamente, a gente abrir mais uma janela na oficina, e ela me pareceu, a do lúdico, como... enfim, a perspectiva mais indicada. E vocês agarraram também, e tudo que nós escrevemos, porque é um pacto conjunto, semanal, resultado dessa compreensão, né? Dessa compreensão de que o lúdico é o nosso ato de liberdade, nosso ato emancipatório. Perfeito. Temos aqui, então, o livro da professora, e todos vocês praticamente têm esse livro, né? Todos receberam, né? Com exceção de pouquíssimas pessoas. E temos a Maria Elisa, com a mãozinha levantada, é uma personagem que representa bem esses encontros do lúdico em 2021. Eu acredito que ela queira falar e que tenha muita coisa para falar. Vamos lá, Maria Elisa. Vamos lá. Eu não sei se eu tenho muita coisa para falar. Apesar de ter participado efetivamente a partir de 2021, eu estive na Maria Paula em 2019, participei de um encontro, comi de um bolo que você levou, Mário. Por alguma razão, ou por algum descuido, eu fui mantida num grupo de WhatsApp. Então, por isso que, apesar
de ter participado efetivamente a partir de 21, eu fiquei de peru 2020 inteiro. Então, boa! Por isso que eu levantei a mão em 2020. Falei, calma, o peru vai querer falar lá em 2020. É ouvinte, você ficou de peru ouvinte. Fiquei de peru. Na coisa do condomínio, acompanhei tudo. De peru, bem quietinha, para não ser descoberta. Não me manifestei, mas acompanhei tudo. Então, e eu quis muito, fiquei feliz com esse encontro, sabendo que viriam vários grupos, né, dos quais eu não participei, porque que eu queria estar junto. A oficina nos proporciona esse estar junto com pessoas tão interessantes, como a Cremilda, como o Mário, como cada um de vocês. Então, é muito gostoso estar junto. Apesar de ter entrado em 21, eu quis estar junto desde 2020 com vocês. E o que eu percebo é que o efeito dessa oficina em cada um de nós, né, ele nos tocou em momentos diferentes das nossas vidas, mas ele tocou um mesmo cantinho em todos nós. Um cantinho de encontro, um cantinho de prazer, um cantinho de libertação, um cantinho de ousadia, de descoberta. Então, é muito interessante perceber que existe um sentimento comum permeando. E esse agradecimento que todos nós também temos à Cremilda e ao Mário, né? A Cremilda com essa mentoria que faz conosco, e o Mário, como eu digo, é o nosso motor propulsor, e agora ainda renovado. Pilha nova. Vem com pilha nova, vem com tudo, né, Mário? Então, o meu sentimento é o mesmo dos colegas, de agradecimento por essa oportunidade de voar, né, professora? Eu, junto com vocês, essa libertação da escravidão da escrita com travessões e negritos e aspas e quitais, que para alguns amigos com os quais eu tentei dividir o texto, a grande maioria queria me ajudar na correção, principalmente na correção, para indicar que, quando mudava a fala e etc. Eu falei, não, deixa, Maria Elisa, deixa assim como está, que está ótimo. Então, é um aprendizado constante. Mari, eu entrei no momento muito interessante mesmo da coisa, dessa permissão do lúdico, né? Então, eu fui abençoada por mais isso ainda. Dentro da pandemia, essa bênção dessa libertação pelo lúdico. Eu sou só agradecimento, né? E quero continuar participando de tantas quantas houver. E é um prazer ouvir cada um dos colegas aqui, alguns já precisaram deixar a reunião, sempre nos nossos encontros, ouvir o que cada um traz e com ainda os alinhavos que a Cremilda proporciona, é uma experiência única, é um privilégio, realmente é um privilégio pelo qual eu sou muito agradecida. Muito bom. Gostei dos alinhavos. Muito bom, muito bom. Eu faço assim uma costurinha, né? Uma costurinha. É isso, pessoal. Eu acho que, bom, então está apresentado os livros, o de 2020, né? Que traz, então, um período que é o período da pandemia, do qual vocês participaram, a maioria, e conseguiram produzir textos realmente maravilhosos, bem representativo do momento, como é o caso do texto da Selma, que não compareceu, mas que mostra como o Brasil estava vulnerável, porque ela volta do exterior e encontra as portas abertas. A Sueli também teve nesse processo de retornar do exterior, bem nesse momento, né? Com medo de ficar preso, né? Porque estavam fechando fronteiras e o Brasil completamente de porteira aberta para o vírus. Pode vir que nós acolhemos o vírus com o maior prazer. Pode vir que nós é imune. Consequência disso é que hoje temos 670 mil pessoas falecidas por conta do coronavírus, quando poderia ser bem menor esse número, né? Se tivéssemos seguido as precauções que a OMS pregava. Bom, quanto a este livro, é um livro que a professora
produziu para inspirar, portanto, é um livro muito inspirador. Quem participou das oficinas de 2021 escreveu muito inspirado nessas histórias que estão aqui neste livro e que eu vou colocar no site do portal, que nenhum deles está no site, mas eu já vou colocar a partir de segunda-feira para quem quiser adquirir avulso. Bom, gente, eu acho que a professora dá a sua palavra final e a gente para por aqui, se ninguém mais tem uma palavrinha para acrescentar. Oi, Mário, a Neísa ainda não falou. Mas a Neísa está em trânsito. Ah, desculpa. Ela fala em outra oportunidade. Parece que ela está no carro. Ela está tirando a Aurora, eu estou muito feliz de ver você, Aurora. Eu estava com saudades de você, Aurora. Obrigada. Que bom ver você também. Neísa, você está dormindo, né? Abre o microfone e dá um oi, vai. Tem que abrir o microfone. Abri, consegui. Pronto. Então, eu estou dirigindo porque eu tive uma festa junina da Adere, lá do André. E ele quis dançar, eu queria vir embora para assistir, e ele quis dançar a quadrilha. Então, nós ficamos lá e eu resolvi ligar aqui no carro e assistir. Vi a partir da Aurora, vou ver o resto depois. Mas gostei muito de participar. Tá bom, Neísa. Grande abraço. Tá bom. Professora, vamos arrematar Eu só queria acrescentar que continuamos aí esse fôlego, né, de narrativas, e 2022 já tem uma proposta diferente, né? Continua lúdica, né? Porque eu acho que a gente não vai abandonar nunca o lúdico, mas agora nós estamos com um fôlego diferente, que é o de biografar histórias incomuns, e esse entre parênteses. Então, eu tenho recebido histórias interessantíssimas de humanos seres que não são seres humanos, são humanos seres porque são ativos, o verbo ser como ação. Esses humanos seres que são biografados nessa oficina de 2022 nos dão o grande prazer da escrita homenagem, né, às histórias humanas. Então, continuamos. Quem sabe se 2023 verá um outro fôlego, uma outra proposta, porque esse grupo aí, ele é eterno. No meu afeto, na minha oficina, no meu crescimento, até onde eu puder acompanhar, a vida permitir, estaremos juntos. Muito bem, pessoal. Um abraço a todos, um beijo grande e ficamos por aqui. Obrigada, Mário. Obrigada, Tremida. Tchau, obrigada, gente. querido. Obrigada até a próxima. Até a próxima. Obrigada, tchau. queridos, queridas. Bom final de semana. Tchau, até, gente.